Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia, segundo ano de enfermagem. Vamos dar aí continuidade hoje na nossa disciplina de semiologia e semiotécnica. Então, nós vamos já falar hoje sobre a segunda parte em relação às noções na administração de medicamentos. Pessoal, uma das vias mais importantes aí na administração de medicação é a via intramuscular. Então, é uma via bastante utilizada, né? Tanto aí no serviço de saúde hospitalar, quanto, por exemplo, aí no posto de saúde, tá? Então, por exemplo, é aquela moça, né? Aquela mulher que vem tomar aquele anticoncepcional. Então, o anticoncepcional injetável, a gente tem ele mensal e tem ele trimestral. Então, essa via utilizada é a via intramuscular, tá? Então, via intramuscular é a administração de medicamento diretamente no músculo. E aí existem alguns músculos de escolha que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, nós temos aí o grande glúteo, o glúteo médio, vasto lateral da coxa, que é muito utilizado, por exemplo, em vacinas, né, na via intramuscular em crianças. Músculo bíceps, né, somente é utilizado para vacinação, tá? Que também é utilizado aí em crianças ou pessoas adultas, né, que é mais comum aí em adultos. Pessoal, essa via ela permite a administração de medicação em solução aquosa e solução oleosa. Então, se vocês forem pegar aí um anticoncepcional, vocês vão ver que eles são oleosos, né? Então, eles se devem ser administrados aí na região do glúteo. E existem algumas vantagens e desvantagens nessa via de administração. Uma das vantagens é a ação mais rápida da droga. Por quê, professora? Porque o músculo ele é muito vascularizado, é cheio de vasos sanguíneos. Por isso que a ação da droga ela é mais rápida quando a gente compara, por exemplo, com a via oral. Outra vantagem é a facilidade de visualização e acesso ao músculo. E tem um menor custo, né? Comparando aí, por exemplo, a via endovenosa. Porém, a via intramuscular ela também vai apresentar desvantagens. Por exemplo, ela permite a infusão de pequenos volumes de medicamento de no máximo 5 ml, tá? Então, acima dessa via, não é orientado fazer por via IM. Pode causar dor no paciente, porque, querendo ou não, é um procedimento invasivo. O profissional ele tem que estar capacitado para realizar o procedimento, né? Aplicações inadequadas, pessoal, dependendo da agulha utilizada, pode causar lesões, né, em músculos e nervos. E dependendo também da capacidade do profissional na aplicação e na técnica, pode acontecer de apresentar hematomas. Então, tudo vai depender aí da via utilizada, da técnica e da habilidade do profissional que vai realizar o procedimento. Então, o material a ser utilizado aí na via intramuscular é uma bandeja de assinops, né, para a gente colocar todo o material e medicação que for estar utilizando, né, a cuba RIM, que é a mais usada, luva de procedimento, seringa de 3 ou 5 ml, tá? Vai depender do volume do medicamento. Uma agulha de 40 por 12, que vai servir, né, para aspirar o medicamento. Geralmente a 40 por 12 é a agulha rosinha. Ela é mais grossa o calibre, então ela vai ser mais fácil para aspirar a medicação. Principalmente aquelas medicações mais oleosas, mais grossas. E nós temos a agulha de 30 por 7 ou 25 por 7, né? Essas são agulhas utilizadas para a gente injetar a medicação no músculo, tá? Então, a gente vai utilizar um algodão com álcool a 70% e o curativo adesivo. Então, pessoal, aqui falando ainda da intramuscular, nós temos a região de administração chamada de região dorsoglútea, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a região glútea, né, em partes, né? A gente vai dividir em quadrante, ó, tá? Fazer uma linha imaginária nessa região e aplicar a medicação no quadrante superior externo. Então, para realizar a medicação intramuscular na região dorso glúteo, o paciente deve ser colocado em decúbito ventral,
o posicionamento dele, com a cabeça lateralizada, tá? Então, de novo, a gente vai exatamente aqui, ó, imaginar, né, fazer um quadrante e realmente aplicar nessa região aqui de cima, ó. Próxima aí, fazendo uma linha intermediária entre a espinha ilíaca, póstero superior, e o trochanter maior da região do fêmur, tá certo? Lembrando aí que a posição do paciente é em decúbito ventral. Então, pessoal, eu tenho uma outra região chamada aqui de região ventroglútea, tá? Então, é uma região localizada aí lateralmente no paciente. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro deixar o paciente em decúbito dorsal, tá? Eu vou colocar os dedos, os meus dedos, né? O indicador e o médio abertos em V, próximo à região da crista ilíaca, tá? Do osso do ilho, próximo aí o sacro, certo? E eu vou aplicar nessa área de injeção, exatamente aqui nessa área, ó. Eu vou aplicar a minha injeção, ok? Essa outra região de administração, nós temos a região do vasto lateral da coxa. Essa região ela é bem utilizada quando a gente quer fazer vacina, né? Vacina em bebês. Então, a gente pode estar utilizando essa região. Então, a gente vai dividir mentalmente a coxa em 3 partes e fazer a aplicação na região anterolateral do terço médio. Então, a gente divide aqui, ó, primeira parte, dividir, segunda parte e a terceira parte. E a área da injeção vai ser exatamente essa aqui, ó, no meio, tá? Então, o paciente deve ficar sentado, com as pernas fletidas ou em decúbito dorsal com as pernas estendidas. Pode ser feito assim também, tanto o paciente sentado quanto em decúbito dorsal. Então, eu vou localizar aqui o músculo vasto lateral da coxa, próximo à região entre o trochanter maior da cabeça do fêmur aí, né? Quanto à região da patela. Então, no meio, nessa região do terço médio, eu vou fazer a aplicação da injeção. Então, aqui nós temos o procedimento a ser feito, né? Primeiro ponto, a gente vai separar o material, vai aspirar o medicamento com agulha 40x12, que é o ideal, né? A gente aspirar a medicação e realizar com outra seringa. Como eu falei, a 40x12 ela é mais grossa. A gente vai trocar a agulha 40x12 e vai colocar ou uma 30x7 ou 25x7, que ela é específica para fazer medicação intramuscular. A gente vai orientar o paciente sobre o procedimento, higienizar as mãos, calçar as luvas, posicionar o paciente de acordo com a localização da medicação, né? Por exemplo, eu posso deixar ele sentado, ou eu posso deixar ele deitado em decúbito ventral ou dorsal. Eu posso realizar a antisepsia com algodão e álcool a 70% em movimento circular no local que eu vou realizar a injeção. Introduzir a agulha com o bisel lateralizado em ângulo de 90 graus. E eu posso aspirar e puxar o êmbolo para certificar de que não há refluxo de sangue. Porém, a última recomendação que saiu do Ministério da Saúde foi dizendo que não precisa mais fazer aspiração em medicação intramuscular. Não tem necessidade mais da gente aspirar o êmbolo e certificar que não há refluxo de sangue, né? Se não pegou nenhum vaso. Não precisa fazer isso. Com exceção dos anticoncepcionais, que a gente pode fazer isso, tá bom? E aí, pessoal, injetar essa medicação em velocidade constante, né? Tem medicação que deve ser feita lenta, tá? Principalmente anticoncepcional, por exemplo, e retirar a agulha e a seringa. Depois a gente despreza o material e higieniza as mãos novamente. Outra via de administração é a via subcutânea, tá? A via subcutânea, ela é feita exatamente na hipoderme, né, no tecido subcutâneo. A administração ela é mais lenta, tá? Através dos capilares sanguíneos. Os locais de preferência, geralmente, para realizar, né, a medicação subcutânea é a região dorsal, periumbilical e na face externa lateral do braço, próximo ao músculo deltoide. E aí, pessoal, ela é muito utilizada, essa via, em vacinas, tá? Então, existem algumas vacinas, por exemplo, a febre amarela,
a tríplice viral, são vacinas subcutâneas, né? Então, existe uma agulha específica, que é a 13 por 4,5, que a gente vai estar utilizando. Fazer também anticoagulante, a heparina, a hipoglicemiante, a insulina, né? Tudo é feito aí por via subcutânea. Porém, essa via ela tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é a absorção lenta e uniforme. Efeito constante do medicamento, fácil aplicação, permite a autoaplicação, no caso aí de pacientes que são diabetes, né, que fazem uso de insulina. Já as desvantagens é que pode causar lipodistrofia. É um procedimento invasivo e requer treinamento, né? Requer realmente um profissional habilitado para realizar o procedimento. E aí, dentro dessa via subcutânea, nós temos o ângulo da agulha em diferentes tecidos, tá? Por exemplo, eu tenho aí tecidos normais, né? Tecidos normais, o ângulo da agulha de insulina, que é a 13 por 4,5, por exemplo, né? A agulha utilizada é 45 graus. Já em pessoas obesas, eu posso fazer em torno aí de 60 graus o ângulo da agulha. E pessoas magras, 30 graus. Então, a gente vai para o primeiro ponto, né? O procedimento é preparar a medicação, higienizar as mãos, calçar as luvas, posicionar o paciente, realizar a antisepsia com água 70%, fazer uma prega cutânea, né? Puxando assim um pouco o tecido, tá? Com os nossos dedos, né? Indicador e polegar. E aí a gente vai inserir o ângulo da agulha, tá? Geralmente é 90 graus para adultos e 45 graus para crianças. E a gente vai manter essa prega cutânea durante todo o procedimento, durante toda a aplicação do medicamento, tá? Então, a gente vai injetar lentamente, depois a gente retira a agulha e solta a prega cutânea, tá? Descarta o material, retira as luvas, higieniza as mãos e faz as anotações possíveis, tá bom? Lembrando, pessoal, que o volume máximo a ser administrado no tecido subcutâneo é de 2 ml para adultos, tá? Não se recomenda fazer mais do que isso. Ainda falando da via subcutânea, é bom ressaltar que deve-se realizar o rodízio de local de aplicação da injeção, né, dessa medicação, principalmente em pacientes que têm aí diabetes, que fazem uso de insulina diariamente, né, porque o próprio paciente ele pode estar fazendo a sua aplicação, sua autoaplicação. Porém, deve-se respeitar os locais de rodízio, tá? Então, a gente faz aí na região do abdômen, na região da coxa, na região sacral, na região anterior do antebraço. Então, a gente pode estar utilizando todos esses locais aí fazendo esse rodízio. E aí nós temos uma outra via de administração que é a via intradérmica, tá? O medicamento ele é injetado na derme. Então, é uma via um pouco utilizada, né? Não é muito utilizada, somente em caso aí, por exemplo, de teste alérgico, né? Caso de vacinas. No caso, a vacina BCG, ela é aplicada nessa área de inserção inferior do músculo deltoide direito, certo? E quando a gente quer aplicar doses muito baixas, por exemplo, adrenalina. Lembrando que o volume máximo de administração é de 1 ml. Então, o material que nós vamos estar utilizando é a bandeja, tá? Para apoiar o material, no caso aí a cubaninha, a seringa de 1 ml ou seringa de insulina, a agulha para aspiração de 40 por 12, a agulha para administrar 13 por 4,5, que é uma agulha marronzinha clara, tá? Geralmente essa cor, mas aí varia muito a cor de acordo com o fabricante. Algodão e álcool. Então, eu vou separar o material, preparar o medicamento, orientar o paciente, higienizar as mãos e escolher o local de acesso. Geralmente são os membros superiores. Eu vou introduzir a agulha com o bisel para cima, no ângulo aproximadamente de 15 graus. E eu vou introduzir a medicação até que uma pápula seja formada, tá? Retirar a agulha, desprezar o material, higienizar as mãos e anotar no prontuário. Então, outra via aí de administração é a via transdérmica, tá? Ela é considerada uma via tópica, porque é uma via utilizada para administrar medicamento por meio da pele, com o uso de adesivos. Então, tem medicação que pode ter ação local ou ação sistêmica, né? Então, por exemplo, nós temos aí também anticoncepcionais, hoje em dia já
sendo feito de adesivos. Então, a mulher pode colocar na pele e aí o hormônio ele é liberado aos poucos, né? O produto é liberado aos poucos na pele, onde a pele vai absorver. Então, o material utilizado é somente a bandeja de aço inox, no caso a Cuborrim, luva de procedimento e a medicação. Então, o procedimento a ser utilizado é posicionar o paciente, escolher o local para fixar o adesivo. O ideal é que se coloque o adesivo, gente, a medicação, em áreas que tem pouca movimentação. Então, por exemplo, a gente não coloca na região onde está o cotovelo, nessa região que a gente movimenta mais, tá? Então, higieniza as mãos, limpa o local, né? Pode até estar utilizando aí um álcool, né? Mas que também não é tão recomendado, tá bom? Retirar o produto da embalagem, fixar na pele, tá? Deixar o paciente confortável, desprezar o material, higienizar as mãos e fazer as anotações adequadas. Então, nós temos outra via de administração que é a via ocular. A via ocular é na região dos olhos. A gente pode estar aplicando aí colírios ou pomadas na conjuntiva ocular, tá? Então, a gente encontra muito aí colírios antibióticos, né? Vários medicamentos que podem ser utilizados por essa via. Lembrando, pessoal, que mais de um produto prescrito para o mesmo olho, a gente deve dar um intervalo entre uma medicação e outra, em torno de 5 minutos de intervalo, tá? Em caso de pomadas e colírios, deve-se administrar primeiro o colírio e depois, com 5 minutos, administrar a pomada. Então, aqui nós temos o procedimento, que é higienizar as mãos, calçar as luvas, né? Orientar o paciente, puxar delicadamente a pálpebra inferior para baixo, né? Utilizando o dedo indicador. Pingar o colírio sem encostar o aplicador no olho. Fechar o olho devagar, remover possíveis resíduos do medicamento, né? Utilizando um lencinho de papel. Deixar o paciente confortável, despreze o material que foi utilizado. Higienizar as mãos. Então, aqui nós temos uma outra via de administração, que é a via nasal. Na via nasal, a gente vai colocar a medicação diretamente nas narinas do paciente. Por quê? Porque a gente quer ter um efeito local positivo e atuar aí no sistema respiratório, tá? Essa via é muito utilizada para medicamentos descongestionantes nasais e broncodilatadores. Então, por exemplo, aquele paciente que tem rinite, que tem problema alérgico, ele pode estar fazendo uso aí pela via nasal de medicação, tá? Então, eu vou estar utilizando aí a bandeja de aço inox no Cuborrim para colocar a medicação dentro, gaze para limpar o excesso de medicamento, né, que possa estar escorrendo aí pelas narinas, e o medicamento em si. Então, eu vou higienizar as mãos, orientar o paciente, posicionar o paciente com a cabeça para trás, tá, gente? A gente tem que hiperestender o pescoço para que realmente essa medicação ela penetre nas narinas. Então, a gente vai instilar a medicação em uma narina de cada vez, solicitar que o paciente aguarde, né, nessa posição cerca de um minutinho para que realmente a medicação faça efeito e não fique escorrendo. Deixar o paciente confortável, higienizar as mãos e fazer as anotações. Então, pela via auricular, é a medicação sendo introduzida diretamente no ouvido. Ela é muito utilizada em casos de antibiótico, né, analgésico, e para remover o cerume, tá? Então, por exemplo, aquele paciente que tem otite, né, que precisa fazer uso de antibióticos, então a gente pode estar utilizando essa via auricular. Então, o material, pessoal, é a Cuborrim, né, gaze e a medicação. Então, pessoal, a via auricular, o ideal é higienizar as mãos, orientar o paciente, posicionar a cabeça do paciente lateralizada para que realmente a gente consiga aplicar a medicação dentro do ouvido, aguardar aí 5 minutinhos, pessoal, com a cabecinha de lado, né, para que realmente a medicação penetre. Aguardar, né, desprezar o material, higienizar as mãos e fazer as anotações. Então, pessoal, só relembrando aqui, nós temos diversas vias de medicação pela via parenteral. Nós temos a ID, que é a intradérmica,
SC subcutânea, IM intramuscular e o EV endovenoso, tá? Lembrando que cada via dessa, ela tem uma agulha específica, tem uma seringa específica, materiais esterilizados, seguindo técnicas padronizadas. Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês porque vai facilitar e vai nos mostrar o tipo de seringa, né, o tamanho da seringa e o tamanho da agulha em cada via. Por exemplo, a via subcutânea só pode ser feito, né, que é adequado fazer com a seringa de 3 ml, tá? Então, a gente vai utilizar aí seringa de 3 ml. O tamanho da agulha é 13 por 4,5, uma agulha menorzinha. Injeção intramuscular, agulha de 3 e 5 ml, tá? O tamanho da agulha 25 por 7 ou 25 por 8. E a intradérmica, o tamanho da seringa é 1 ml, tá? E o tamanho da agulha que a gente vai utilizar é 13 por 4,5. Então, nessas duas figuras que eu coloquei aqui para vocês, é para mostrar o ângulo da agulha que a gente pode estar utilizando, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer a medicação por via intramuscular em adultos. Então, como é que eu vou colocar a agulha? Eu vou colocar a agulha no ângulo de 90 graus, certo? Na pele do paciente. Se eu quero fazer uma medicação subcutânea, eu vou colocar a agulha no ângulo de 45 graus. Se eu quero fazer uma medicação intradérmica, por exemplo, uma BCG, uma vacina, eu vou colocar na primeira camada da pele. Então, eu vou estar colocando aqui 15 graus, certo? Essa outra figura direita é para mostrar também do mesmo jeito como é que é feito. Então, pessoal, quando a gente vai administrar medicamentos, tá? A gente tem que ter muita atenção mesmo, porque medicação é coisa séria, né? Tem pessoas que chegam até a matar o paciente com a medicação errada. Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo. Então, aqui eu coloquei para vocês os 13 certos em relação à administração de medicação. Primeiro, prescrição correta, tá? Muito importante aí que quando a gente receba essa prescrição, ela esteja correta, ela esteja com a medicação certa, com a dosagem certa, tá? Paciente certo. Então, não custa nada conferir o nome do paciente, tá? Conferir se bate o mesmo nome. Medicamento certo, tá? Então, prestar atenção também. Validade certa da medicação. Forma e apresentação certos. Dose certa. Compatibilidade certa da medicação. Orientar o paciente. Via de administração certa, horário certo, tempo certo, ação certa e o registro certo. Pessoal, um dos pontos muito importantes aqui na administração de medicação é o aprazamento. O que é aprazar a medicação? É colocar o horário que essa medicação vai ser administrada pela equipe de enfermagem, tá? Então, no prontuário do paciente, quando a gente recebe, a gente vai colocar os horários. Por exemplo, de pirona, de 6 em 6 horas, né? Antibiótico, de 12 em 12, ou de 24 em 24 horas. Então, o profissional, ele vai realizar esse aprazamento de acordo com cada medicação. Lembrando que é uma responsabilidade do enfermeiro, tá? O enfermeiro é que deve realizar esse aprazamento. Mas que também não deixa de ser uma responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês conhecerem algumas falhas de aprazamento de medicamento. Por isso que é muito importante a gente conhecer a medicação, né? Saber os horários adequados. Por exemplo, primeira falha aqui é aprazar diuréticos no horário noturno, né? Por quê? Porque o aprazamento ele deve ser realizado no horário da manhã, para que o paciente ele descanse durante a noite, tá? Porque a gente sabe que o diurético, o paciente vai fazer muito xixi. Então, ele vai ficar todo o tempo levantando para fazer xixi à noite. Então, o errado, né? Como é que estava escrita a prescrição? Furosemida 20 mg intravenoso uma vez ao dia às 22 horas. Errado. Então, a gente tem que colocar o diurético para o dia. Então, o certo seria furosemida 20 mg intravenoso uma vez ao dia às 10 horas da manhã. Outra falha é aprazar antidepressivo no horário noturno,
Por quê? Porque o medicamento antidepressivo ele tem um pico de ação maior durante o dia. Então, por exemplo, se a gente vê uma prescrição, fluoxetina 20mg via oral uma vez ao dia, às 20 horas da noite, está errado. A gente vai, ao invés de colocar 8 horas da noite, a gente vai colocar 8 horas da manhã, ok? Outro erro, gente, é o horário, né? Ter muito cuidado quando a gente for aprazar a medicação, é o horário do aprazamento. Por exemplo, dipirona é para ser feito de 6 em 6 horas. Então, aqui a prescrição seria uma ampola de dipirona intravenoso de 6 em 6 horas. Porém, a gente tem os horários de 8 da manhã, às 14 horas, às 22 e às 6 horas da manhã. Esses horários aqui, entre as 10 horas e as 6 horas da manhã, está um horário incorreto. Não tem o tempo aqui de 6 em 6 horas, certo? Então, o ideal seria 8, 14, 20 e 2 horas da manhã. A cada 6 horas, eu consigo fazer a dipirona intravenoso, certo? Outro erro é aprazar medicamento prescrito para administração se necessário, tá? Por exemplo, eu tenho aqui colocar a data se necessário, né? E o horário, por exemplo, metaclopramida, 10mg intravenoso às 10 horas, às 14 horas, se necessário. Então, o ideal, gente, é que a medicação, o horário, ele só seja colocado somente quando for fazer a administração da medicação e após a avaliação do médico. Então, o certo seria metaclopramida, 10mg intravenoso, se necessário. Eu não coloco o horário, porque não vai ser feito nesse horário. Pode ser feito em qualquer outro horário, tá? Então, a gente só coloca o horário mesmo quando a medicação ela é feita. Coloquei aqui para vocês alguns cuidados de enfermagem muito importantes. Primeiro, antes de preparar qualquer medicamento, certificar-se da dieta do paciente, se ele está em jejum, como é que está a questão do controle hídrico, né? Se ele está bebendo água, se não está. Existe medicação que o ideal é ser administrada em jejum, certo? Sempre lavar as mãos antes e depois da administração do medicamento. Então, permanecer com o paciente aqui até que toda a medicação tenha sido deglutida. Identificar o paciente antes de administrar o medicamento, né? Solicitando o nome dele para poder verificar o nome correto dele no prontuário. Certificar-se das condições de conservação do medicamento, por exemplo, data de validade, muito importante. E anotar qualquer alteração, né? O paciente teve vômito, teve diarreia depois que tomou aquela medicação, então a gente já anota no prontuário. Lembrando que todo medicamento ele deve ser administrado ao paciente de acordo com a prescrição do médico, tá? Então, a prescrição ela deve ter a data, o nome do paciente, o registro, a enfermaria, o leito, o nome do medicamento, a dosagem, a via, a frequência e a assinatura do médico. Nem sempre a gente vai encontrar todas essas informações, mas o ideal é que esteja. Lê o rótulo do medicamento, gente, 3 vezes, comparando com a prescrição, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente está fazendo. Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, né? Ou medicamento vencido. Não tocar com as mãos em comprimidos, cápsulas, dragas, pastilhas. Então, a gente sempre tem que estar utilizando aí o quê? Luva de procedimento. Identificar a seringa, o frasco, né? Via oral. Então, aquele frascozinho, né, que o paciente toma a medicação por via oral, então a gente identifica o quarto dele, o leito, a via, o nome do paciente e o nome do medicamento a ser administrado. Os antibióticos devem ser administrados no máximo 15 minutos antes ou depois do horário prescrito, tá? Não deve passar desse tempo. Sempre antibiótico é para ser feito naquele horário para que realmente ele faça um efeito. Cancelar o horário da medicação somente após administrada e assinar legivelmente seu nome ao lado. Então, a gente checa a medicação que é feita, assina e carimba. Isso tudo no prontuário. Orientar o paciente quanto ao nome do medicamento, procedimento e autocuidado. E circular, né?
Por exemplo, o horário que está lá no prontuário, nesse aprazamento, né? Circular em azul ou riscar também é importante. Anotar o motivo por que não foi administrada a medicação, né? Tem pacientes que se recusam, apresentam vômitos, paciente que não está na unidade, medicação suspensa, identificar o motivo. Sempre fazer o registro no prontuário. Circular em vermelho o horário que não foi feito. E nunca anotar ou checar o medicamento antes dele ter sido ministrado. Sempre é depois, tá? E orientar quanto ao perigo da automedicação. Lembrando, pessoal, que quem prepara a medicação é aquela pessoa que vai administrar, certo? Nunca administrar a medicação feita por outra pessoa, porque você não sabe a dosagem, não sabe a técnica utilizada, não sabe se o medicamento ele foi diluído ou não. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui, que eu achei em um artigo científico, os principais erros na administração, né? Que vão estar relacionados aí prescrição, dispensação e administração. O primeiro erro é falha na execução da técnica. O segundo é falha na identificação do paciente. Né? Medicamentos com rótulos e embalagens semelhantes, porque às vezes confunde. Então tem que estar muito bem legível. Medicamento enviado pela farmácia com a apresentação errada. Medicação que era para ser feita de uso oral, eles mandam aí comprimido, por exemplo. Prescrição médica ilegível. Isso aqui é uma complicação, né? Porque letra de médico é difícil a gente entender, né? Então, às vezes uma prescrição errada, ela causa um transtorno. Cálculo errado na infusão intravascular. Conhecimento deficiente por parte dos profissionais de enfermagem, né? Ou então muitos medicamentos no mesmo horário. Não é muito bom fazer isso, né? E o atraso no horário de envio do medicamento para a enfermagem. Então, todos isso aí são erros. Então, são erros que a gente deve evitar, tá, pessoal? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e uma excelente semana de estudos.